você, da PIBJC, tem nos proporcionado a irmos mais longe, levar a graça de Deus a um povo. Nós estamos trabalhando na comunidade da Ilha da Canabrava, Quilombo Lagoa das Piranhas, Campo Formoso, Projeto 33, Mundo Novo, Favelândia, Brejo São José, Chico Martins, Quincas, Lapinha, Barreiro das Piabas, Barrinha. Muito obrigado porque você tem investido na obra missionária. Muito obrigado porque você tem acreditado na ação missionária através de nossas vidas. Deus tem nos abençoado junto com os nossos parceiros locais aqui. A gente passou por uma fase de muito ajuste aqui por causa do coronavírus. Tivemos algumas limitações, mas nós somos servos, somos filhos de um Deus muito criativo. Então nós utilizamos de várias maneiras, online. Foi uma oportunidade muito boa de conexão com essas pessoas. Esse contato online, esses treinamentos individuais, como grupo, foi de muito valor. Nós tivemos situações de conversão, nós tivemos líderes sendo treinados de 1 a 1 e foi muito especial. Muito obrigado pelo apoio, muito obrigado pelas orações, isso tudo tem chegado até nós e nós realmente somos gratos a Deus pela vida de vocês. Muito obrigado pelo seu apoio e nós queremos de todo o nosso coração deixar aqui a nossa gratidão e louvar a Deus pelas bênçãos que Deus tem nos dado e com certeza tem nos abençoado vocês também. Tempo de pandemia, as nossas unidades elas não pararam, né? A Cristolândia Feminina mesmo, nós continuamos com os nossos trabalhos, com os projetos de laborterapia, artesanato, nós continuamos com o discipulado, nós continuamos com o cuidado com as nossas meninas, com as nossas alunas. Também, nesses últimos 2 meses, maio e junho, nós finalizamos 3 alunas. Uma delas foi batizada aqui conosco, a Florinda, e as 3 já voltaram para suas casas, já estão no convívio familiar novamente. Nós temos acompanhado esse processo e Deus tem nos abençoado muito. Obrigada, PIBJC! Nós estamos aqui vivendo neste momento da crise, na convicção de que Deus está no controle, que Deus cuida de tudo. E a igreja não parou de crescer. Estamos fazendo movimentos online, nós temos cultos online, escola bíblica online e nós temos tido a oportunidade de ampliar o nosso campo de ação, já que quase todas as nossas mensagens são focadas no evangelismo e missões. Eu quero agradecer a vocês aí da igreja que sempre foram tão amorosos conosco. Essa aqui é a Valentina, nossa Kombi missionária. Ela acabou de chegar, carregada de frutas, legumes e verduras, que daqui a pouco serão distribuídos para as famílias que nós atendemos. Essa é uma ação missionária que nós realizamos toda semana e durante o tempo da pandemia nós não deixamos de realizar essa ação. Mesmo com os devidos cuidados, né, usando máscara, álcool, nós não paramos, porque nós entendemos que esses alimentos fazem muita diferença na mesa das famílias da comunidade Flechal 2. Igreja, obrigada pela parceria, obrigada pelas orações e saibam que vocês fazem parte dessa ação missionária. Deus abençoe. Queremos agradecer à igreja por ter nos ajudado, acompanhado a cada dia, pelos irmãos que têm nos enviado mensagens no WhatsApp, dando ânimo. Esse tempo de pandemia é muito importante esse link com a igreja. Então queremos agradecer à Igreja Batista de Jardim Camburi por estar nos apoiando, inserido conosco junto nesse ministério. Que Deus possa estar abençoando a cada um de vocês. Olá, eu e minha esposa Elisete somos membros da PIBJC e missionários para a África desde 1997. A atual situação de pandemia nos afetou um pouco, porém como as atividades virtuais já eram uma coluna forte em nosso processo, o prejuízo não foi tão grande assim. Entretanto, lentamente estamos retomando os encontros presenciais e pondo em prática um plano de contingência para socorro pós-pandêmico. A PIBJC tem um papel fundamental tríplice nesta frente. Além das contribuições financeiras, recebemos o suporte intercessório e ainda podemos contar com o apoio e cuidado emocional da equipe pastoral, dos membros e da nossa célula.
É muito bom estar na frente da batalha sabendo que não estamos sós e que temos pessoas segurando as cordas. Muito obrigado, PIBJC. Muito obrigado a cada um de vocês. A coronavírus atingiu uma boa parte do nosso povo, mas não nos impediu de seguirmos firmes no Senhor. Ajuda-nos em oração para que possamos nos manter fiéis e firmes, que nada possa nos atrapalhar, para levar sorrisos e alegria para o povo que não tem esperança. Temos visto milagres do Senhor, pessoas ouvindo a voz de Deus, pessoas ajoelhadas recebendo a fé em Cristo Jesus. Obrigado, amada igreja, por esse carinho e esse amor de vocês. Nós os amamos, minha família e todas as igrejas clandestinas lhe manda abraços carinhosos. Queremos dizer para vocês que, graças a Deus, a situação do Covid-19 em Portugal foi uma das situações menos complicadas de toda a Europa. Enquanto ao Ministério, com os idosos, estamos ainda em stand-by, em espera, até que a gente tenha autorização para visitar os idosos nos asilos. Muito obrigado pelo amor de vocês. Fica o meu carinho, meu abraço da Sueli para essa amada igreja. Que Deus continue abençoando vocês. Olá, você quer fazer parte da rede de missionários da PIBJC e acompanhar o que acontece no dia a dia, na vida dos nossos missionários e no campo onde eles estão atuando? Clica no link que está aparecendo aqui embaixo e você vai fazer parte dessa equipe também, orando e acompanhando tudo que tem se passado na vida deles e nos campos missionários. Quem ama, compartilha. Clica aí, vai, faça parte disso também. Graça e paz, Igreja do Senhor Jesus, que alegria participar dessa conferência. Quem ama, compartilha. Eu espero que você esteja aí ligadinho, preparado para tudo que Deus vai falar aos nossos corações nessa manhã. Amém? Eu estou com o coração cheio de expectativas, né? Já tenho sido muito abençoado durante todo esse tempo e nessa manhã eu creio que Deus ainda vai derramar mais e muito mais, né? Eu creio que isso vai acontecer nessa manhã. Eu espero que você esteja preparado para isso. Eu quero te convidar para a gente começar, né? Lendo a palavra do Senhor juntos. Se você está com a sua Bíblia aí, você pode pegá-la nesse momento no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. E essa palavra é uma palavra muito conhecida. Eu sei que você já conhece, mas nós vamos falar juntos agora nessa manhã. Vamos lá? Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Amém? Eu fui alcançada por esse amor sacrificial, esse amor maravilhoso. E você? Eu fui alcançado por esse amor aqui, através dessa igreja, da PIBJC. É impressionante, irmãos, o que Deus faz nas nossas vidas. Usando pessoas. Deus usou 2 vizinhas que eu tinha e me trouxe para aqui, para essa igreja. Inicialmente, elas se aproximaram de mim, compartilharam o amor que elas tinham no coração dela por pessoas. Elas amando a Jesus em primeiro lugar e amando ao próximo. Elas compartilharam comigo esse amor. Vendo a situação que a minha família estava vivendo na época, né? Vivíamos um tempo difícil, eu tinha 15 anos na época e elas ofereceram ajuda, estenderam as mãos em direção à minha casa, à minha família. E aquele tempo foi um tempo especial, onde o Senhor começou a se apresentar para mim usando essas vizinhas, que inicialmente me ajudaram ali, ajudaram a minha mãe,
pagaram a mensalidade da minha escola. Na época eu estava sem escola, minha mãe ficou doente, eu fiquei sem escola. E ali, nessa primeira proximidade, nessa primeira maneira que elas se aproximaram de mim, que elas estenderam a mão, eu vi que algo tinha diferente na vida delas, que algo era diferente, que um amor ali elas compartilhavam comigo, e esse amor era Jesus. Elas começaram me levando para a escola, mas depois elas me trouxeram para cá. E aqui eu fui conhecendo mais um pouquinho desse amor, fui sendo ensinada e aceitei Jesus, me batizei e estou aqui até hoje. Então, amados, esse amor que a palavra fala, que João no Evangelho aqui nos apresenta, esse amor, né? Esse amor tão grande que nos alcança, esse amor também nos dá uma missão. Esse amor nos conquista. Ao mesmo tempo que nós somos amados, que nós somos tomados por esse amor, nós somos também convidados pelo Senhor a compartilhar esse amor com outros. Então você que está aí, você que já recebeu desse amor, você que já entendeu que Deus amou tanto a sua vida, né, sacrificando Jesus, o seu Filho único, para te salvar, você também está apto a compartilhar. E é isso que a gente está falando nessa conferência. Quem ama, compartilha. Se você recebeu desse amor, você já está pronto para compartilhar esse amor. Amém? Eu espero que você tenha recebido aí na sua casa essa palavra. E eu também estou aqui animada para tudo que Deus vai fazer. Para começar, vamos lá? Vamos começar então adorando esse Deus maravilhoso, esse Deus que está aqui. Esse Deus poderoso, esse Deus que merece todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Eu quero te convidar nesse momento para, junto com a equipe da PIBJC de louvor, nós adorarmos a esse Deus que é poderoso, que é maravilhoso, que é digno. Vamos adorá-lo. É no lugar secreto que o Senhor revela aos nossos corações os teus segredos. É no lugar secreto que nós podemos deitar, Senhor. É um lugar de fortalecimento, de renovo, de entendimento, de discernimento. Por isso nós queremos estar todos os dias neste lugar. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Seguro em tuas mãos.
quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder, tua majestade é real, tua glória. Tudo que nós queremos é te ver, Espírito Santo. Mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder, tua majestade é real, tua voz é como em meu ser. Sim, nós queremos te ver, sim, nós queremos te sentir todos os dias. Leva-nos a um lugar de intimidade contigo, leva-nos a um lugar de relacionamento contigo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder, tua majestade é real, tua voz é como em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder, tua majestade é real, tua voz é como em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Nos envolva com tua glória, nos envolva com teu poder, porque é o teu poder que tira os cativos e oprimidos do lugar da depressão, é o teu poder que cura, é o teu poder que liberta. Nos envolva com tua glória e nos envolva com teu poder, para que possamos profetizar sobre as nações, para que possamos libertar as almas que estão perdidas, para que podamos estender as nossas mãos e curar os enfermos. Nos envolva com tua glória, nos envolva com teu poder, para levantar essa geração, para estabelecer o teu reino no Brasil, estabelecer o teu reino neste mundo. Nos envolva, Jesus, com tua glória e com o teu poder, com a tua glória e com o teu poder, com a tua glória e com o teu poder. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz que desceu poder sobre eles, que poder veio sobre aquelas pessoas que estavam reunidas, e esse poder as capacitou para que elas fossem ser testemunhas dos atos poderosos de Jesus, e desceu-lhes poder, o dunamis de Deus, esse poder que vem de Deus, não para dominar outras pessoas, mas para servir ao outro, levando o amor de Deus a quem ainda falta esse amor. Um poder que vem do alto sobre os filhos e filhas de Deus, empoderando-os, empoderando-as, para que elas possam ser testemunhas dos atos poderosos de Deus aqui. Quando nós falamos, venha o teu reino, que seja feita a tua vontade na terra como no céu, é esse poder que nós estamos clamando ao Senhor, sobre a vida da igreja, sobre a vida da PIBJC, sobre a sua vida, para que você se sinta capaz e capacitado
capacitada, mesmo com a sua fraqueza, mas se sinta capaz, fortalecida, empoderado, para que com ousadia você possa abrir os seus lábios e falar de quem é Jesus para quem que está perto de você, e testemunhar com os seus atos, o seu comportamento, o seu caráter, expressando a glória de Deus. Sim, queridos, Deus tem poder para salvar pecadores. Jesus tem poder para curar e para libertar todo aquele que está cativo, preso, aprisionado pelo pecado. Jesus tem poder para salvar, e Ele quer usar a sua vida. Olha que tremendo, olha que privilégio. Ele quer usar a sua vida, a minha vida, nos envolver nesse trabalho, nesse ministério de libertação, de cura, de salvação. Aleluia, glórias a Deus. Muitos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre. O autor da salvação, Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Jesus vitorioso, me aceita com meus medos, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. Renda-se a Ele, a ti me renda-se a Ele e deixe Ele te usar para manifestar a glória de Deus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre. Autor da salvação, Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre. Autor da salvação, Jesus a morte venceu, sobre a morte. Cristo, Cristo, Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre. Autor da salvação, Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu.
poder no céu e na terra e debaixo da terra. Então, meu irmão, minha irmã, se para você é impossível alguém render-se ao amor de Deus, eu quero dizer para você: tenha fé, tenha coragem, tenha ousadia e ore, clame ao Senhor, interceda agora a Deus pela vida dos seus filhos, pela vida do seu cônjuge, ou algum amigo seu que por muitos anos você já vem colocando diante de Deus. Eu quero encorajar você na fé e te dizer: nada é impossível para Jesus. Ele pode mover as montanhas com a sua pequena fé. Então, meu irmão, minha irmã, meu amado, minha amada, que está nos acompanhando agora, eu quero dizer para você: Jesus tem poder para salvar aquele que está perdido. Leve diante de Deus agora o nome dessa pessoa que você tanto quer que venha ter um encontro com Deus, através de Jesus. Ore com fé e agradeça. Comece a louvar a Deus, comece a glorificar a Deus, porque o Senhor já salvou, Ele já fez a obra, e é uma questão de tempo, em nome de Jesus, para que essas pessoas estejam ao seu lado, glorificando a Deus, adorando a Deus, clamando a Ele. Creia, louve a Deus, exercite a sua fé, porque Jesus tem todo o poder para salvar. Que Deus abençoe você. Vamos continuar juntos, vamos continuar neste dia, vamos continuar agora ouvindo a palavra de Deus. Que você não perca nenhum instante da nossa conferência missionária. Deus abençoe você. Queremos dizer para vocês que, graças a Deus, a situação do Covid-19 em Portugal foi uma das situações menos complicadas de toda a Europa. Enquanto ao Ministério com os idosos, estamos ainda em stand-by, em espera, até que a gente tenha autorização para visitar os idosos nos asilos. Muito obrigado pelo amor de vocês. Fica o meu carinho, meu abraço da Sueli para essa amada igreja. E Deus continue abençoando vocês. Aleluia, Deus seja louvado. Eu quero te convidar agora para receber o nosso pastor Calixto, nosso missionário da PIBJC na Europa, ali em Portugal. Pastor, compartilhe conosco como tem sido a experiência, aquilo que Deus tem feito, as maravilhas que Deus tem feito, o desafio desse campo missionário no trabalho com adultos e com idosos. Queridos irmãos da Primeira Igreja Batista de Jardim Camburi, sou o pastor Calixto e tenho uma imensa alegria de poder participar nesta conferência missionária da igreja. Hoje escolhi o texto de Atos 16, 6 a 10. Atos 16, 6 a 10. Lendo o texto bíblico diz assim: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé
ele suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Este é um texto precioso, e uma coisa que a gente observa é que Paulo, imediatamente depois de ter recebido a visão, decide obedecer à visão celestial. Alguém já disse que a grande comissão pode ser conhecida também como a grande omissão. Tudo vai depender da igreja. Se a igreja vai obedecer o mandamento de Jesus, ou se a igreja vai deixar a um lado, esquecer o grande mandamento de Jesus. Quando Deus nos convida para participarmos com Ele na sua obra, nós temos a liberdade e a opção de aceitar ou recusar o seu convite. Por isso, a experiência do profeta Isaías, no capítulo 6, versículos 1 a 8, é tão especial para o povo de Deus. Ao ouvir o chamado da parte do Senhor: a quem enviarei? E quem irá por nós? Isaías prontamente responde: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Esta é a decisão que Deus espera que eu e você, e que nós, como igreja, tomemos: obedecer o chamado de Deus. E vemos que, anos mais tarde, Paulo estava dando o seu testemunho diante do rei Agripa. E Paulo diz assim: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Que importante a obediência na obra missionária. Por que a obediência é tão importante? Vamos considerar algumas coisas da experiência de Paulo e Silas na sua primeira viagem missionária. E a primeira coisa que eu gostaria de observar desta mensagem é a seguinte: quando obedecemos a Deus, nossa tarefa é abençoada por Deus. A obediência sempre traz consigo bênçãos. Então vemos que na experiência de Paulo e Silas, em Atos 16, eles têm algumas consequências daquela obediência. A primeira é a conversão de Lídia, aquela vendedora de púrpura. Depois a libertação da mulher com o espírito de adivinhação. E depois a salvação de toda a família do carcereiro. Aquela experiência de obediência de Paulo já estava dando resultados. Que bênção quando obedecemos o chamado de Deus. Quando Sueli e eu nos apresentamos para a Junta de Missões Mundiais, em 1976, nosso processo com a Junta durou um tempo. E nos apresentamos para irmos para Macau, uma colônia portuguesa na China. Durante todo um ano, na comunidade do seminário, Sueli e eu compartilhamos com os amigos, parentes, irmãos da igreja que estávamos nos preparando para irmos para Macau. No primeiro culto da capela do Seminário do Sul, em março de 77, o então secretário executivo, pastor Alcides Teles de Almeida, pregou na primeira capela. E diante da comunidade do seminário ele disse: eu tenho o prazer de apresentar este casal, pastor Calixto e irmã Sueli, que serão os nossos primeiros missionários na Venezuela. Os irmãos podem sentir o que nós sentimos naquele momento. Era um momento de tristeza, de decepção. Como era possível se, depois de um ano, nós estávamos num processo com a junta para irmos para Macau,
E agora o secretário executivo da Junta de Missões Mundiais vem e nos apresenta como missionários para a Venezuela. Fomos até a sede da Junta, Sueli e eu ouvimos as ponderações do secretário e ele nos apresentou uma carta da Venezuela pedindo um casal de missionários, plantadores de igrejas, e nos explicou que Macau tinha fechado as portas para a entrada de novos missionários. Foi então quando decidimos irmos para a Venezuela. Poucos dias depois, ali na nossa casa, na Tijuca, chegaram 2 casais da Venezuela. O presidente da Convenção Batista da Venezuela e o secretário executivo, os 2 com as suas esposas. Vieram conversar conosco para manifestar a sua alegria pela nossa decisão de sermos os primeiros missionários batistas brasileiros na Venezuela. Aqueles 17 anos na Venezuela foram muito abençoados por Deus. Só não sabíamos que Deus reservava uma grande surpresa para Sueli, porque morávamos num condomínio fechado, e lá havia uma família chinesa que morava do lado da nossa casa. E Sueli todos os dias saía da casa, passava vassoura pelo quintal, e haviam 2 mulheres chinesas que estavam sempre observando. Um dia, aquela senhora Kimei chama a Sueli pelo seu nome japonês, Mieko, e diz: Mieko, eu queria te perguntar por que você é tão feliz, sempre vejo você cantando, sempre alegre. A Sueli teve a oportunidade de compartilhar o Evangelho com a Kimei, depois com a sua concunhada, e aquela família chinesa recebeu a Cristo como Salvador. Pouco tempo depois, surgiu na cidade de Puerto La Cruz uma comunidade evangélica chinesa, e aqueles vizinhos nossos participaram da fundação daquela igreja. O Senhor não permitiu que Sueli e eu fôssemos até Macau, mas permitiu que nós ganhássemos uma família chinesa, ali mesmo, em Barcelona, na cidade da Venezuela. E assim acontece quando nós obedecemos a Deus. Em segundo lugar, quando obedecemos a Deus, o Espírito Santo nos guia a cada passo do caminho. É tão impressionante ver como Deus tem o Espírito Santo para acompanhar o missionário no seu trabalho. Quando obedecemos a Deus, podemos experimentar a comunhão com o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos guiará a cada passo na nossa jornada. Em Josué 1:9, Deus falou para Josué: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde você andar. Quando fundamos a primeira igreja na cidade de Barcelona, entre os anos de 77 e 84, foi fundada a Igreja Batista Memorial de Barcelona. Depois decidimos nos mudarmos para a cidade vizinha de Puerto La Cruz. E lá encontramos uma garagem de uma irmã. Éramos um grupinho mais ou menos de 17 pessoas que nos reuníamos todas as quartas-feiras, todos os domingos. Naquele tempo, eu havia feito um desafio para aquele pequeno grupo. Vamos chegar ao fim do ano com 100 pessoas aqui na nossa congregação. Mas os meses foram se passando, janeiro, fevereiro, março, abril, e continuávamos com as 17 pessoas. E um dia, a dona da casa me chama lá na cozinha, depois do culto do domingo pela manhã.
E ela disse: pastor Calixto, o irmão sabe que eu amo muito o irmão. E os irmãos aqui da missão de Porto La Cruz estamos muito felizes com o nosso pastor. Mas eu tenho que dizer uma coisa para o pastor Calixto. O irmão não é um homem de oração. Aquela palavra tocou tanto o meu coração. E decidimos então, na segunda-feira, das 7 às 8 da manhã, começar uma jornada de oração, de segundas às sextas. E numa daquelas manhãs, enquanto orávamos a Deus, era oração em frases, oração conversacional. Estávamos dizendo: Senhor, abençoa-nos, temos este alvo de chegar a 100 pessoas até dezembro. Fala conosco, Senhor. E aquele grupinho começou a clamar do fundo do coração: fala conosco, Senhor. Então, senti a presença de Deus no meu coração e disse para o grupo: irmãos, vamos nos ajoelhar, vamos ouvir a voz do Espírito Santo. E foi uma experiência tremenda para mim, porque naquele dia recebi uma visão. Deus colocou no meu coração de ir a uma parte da cidade de Porto La Cruz, perto da praia, montar uma tenda de lona, dessas de circo, e realizar uma série de conferências que duraria 30 noites sem parar. O Espírito Santo nos ajudou a conseguir tudo o que nós precisávamos, e no mês de agosto de 84, aquela cruzada evangelística foi realizada na praia. Para a honra e glória do Senhor, nós tivemos naquela campanha 106 novos convertidos, para a honra e glória do Senhor. Mas a bênção de Deus não parou aí. Precisávamos agora de um local para realizar o culto de organização da igreja, 17 de novembro de 84, quando um dos irmãos que participava conosco na congregação disse: pastor, eu tenho um galpão, eu era o dono de uma agência da General Motors de vender carros da Chevrolet, eu tenho um galpão, pastor, que está fechado, eu não posso alugá-lo por causa das restrições que eu tenho com a lei, mas eu posso emprestar. A igreja foi lá, preparou aquele local. A ideia era realizar o culto de organização da igreja. Mas, na verdade, o Senhor nos deu aqueles galpões numa avenida principal que ligava Barcelona e Porto La Cruz. E nós ficamos ali durante 10 anos. Mas, em terceiro lugar, quando obedecemos a Deus, o Senhor abençoa a obra missionária com todos os recursos que ela precisa. Quando obedecemos a Deus, o Senhor abençoa a obra missionária com todos os recursos que ela precisa. É muito interessante conhecer os detalhes da primeira viagem missionária de Paulo. Você sabe que Paulo teve a visão do varão macedônico e foi então à cidade de Filipos. E lá na cidade de Filipos teve um encontro com Lídia, com a mulher endemoniada e também com o carcereiro de Filipos. E aquela igreja de Filipos se transformou na igreja que sustentou o ministério do apóstolo Paulo. E eu tenho uma teoria sobre o sustento de Paulo de Filipos. A primeira convertida foi uma mulher de muitas posses, uma vendedora de púrpura. E eu creio que ali aconteceu a primeira participação do programa de adoção missionária na história de missões. Lídia adota Paulo e Silas, e ela é parte importante do sustento do missionário.
quando nós fazemos a obra de Deus, da maneira de Deus, contamos com os recursos de Deus. Uma frase de um grande homem de missões. Quando começamos o trabalho com a igreja de Porto La Cruz, fizemos um desafio para a igreja. Queríamos adotar um casal de missionários autóctones na Índia. Então eu fiz o primeiro desafio em 1986, para levantarmos uma oferta para a Índia. E não faz sentido eu colocar para os irmãos o alvo em bolívares, mas em dólares. O alvo era levantarmos $1.000. Então lembrei-me daquela experiência de Oswald Smith e desafiei aquela nova igreja missionária. Quanto tens tu comigo, Senhor? Oswald Smith dizia que se o crente pergunta quanto é que eu posso dar, é o diabo quem responde. Mas quando eu pergunto, Senhor, quanto tens comigo? O Espírito Santo coloca no meu coração o valor da oferta. E foi assim que Sueli e eu oramos a Deus. Senhor, quanto tens tu conosco para esta primeira oferta missionária para missões mundiais na nossa igreja? Aquele ano de 86 havia sido um ano muito difícil para a Junta de Missões Mundiais. Os missionários recebemos uma cartinha por fax dizendo que, infelizmente, a Junta não tinha como enviar o 13º completo. Recebemos só uma parte do 13º. E orando a Deus, quanto tens comigo, Senhor? Deus colocou no meu coração seu 13º salário. Conversando com Sueli, chegamos à conclusão que devíamos entregar a nossa oferta para Deus. Mas foi interessante porque, fechando a porta do apartamento para irmos para o culto, toca o telefone da casa. E a Sueli diz: Calixto, não atende o telefone porque nós vamos chegar tarde na igreja. Mas eu disse: vou atender rapidinho. Era uma missionária norte-americana, idosa, cadeirante. E ela me pergunta: Pastor Calixto, o irmão sabe onde eu moro? Sim, minha irmã. Depois do culto, o irmão poderia vir até a minha casa? Temos um irmão norte-americano que trabalhou aqui em Porto La Cruz, na companhia petroleira, e ele enviou um envelope com uma oferta em dólares para cada missionário americano, mas também tem um envelope para o irmão. Terminado o culto, ele e eu fomos até a casa daquela irmã, e quando abrimos o envelope, encontramos uma oferta de $500. Havíamos dedicado a Deus o nosso 13º salário, e o Espírito Santo naquela manhã estava nos abençoando com uma nova oferta para passarmos o Natal. Mas a experiência foi muito linda porque não foi somente comigo e com a Sueli. A igreja também teve a sua experiência. Ao levantar aqueles $1.000 naquela manhã, quando estávamos já começando o culto, um irmão da igreja vai até perto do púlpito e me faz sinal para que eu venha conversar com ele. E lá fui. E aquele irmão disse: Pastor Calixto, o irmão orou por aquilo que eu pedi para o irmão, que eu precisava vender uma casa. Sim, irmão, eu orei pelo irmão. Pois olha, pastor, estou trazendo um dízimo para a igreja da venda da casa. E naquele domingo, quando a igreja estava entregando ao Senhor $1.000 para os missionários na Índia,
aquele irmão trouxe um dízimo especial para a casa do Senhor de $7.000. Deus abençoa a igreja missionária e Deus providencia todos os recursos que a igreja precisa. Durante aqueles anos, a igreja de Puerto La Cruz tornou-se a igreja missionária modelo na Venezuela. No momento quando o Seminário Teológico Batista da Venezuela, em Los Teques, tinha 20 alunos, 12 eram da Igreja Jesus Cristo é o Caminho. Nós apoiávamos missionários da Missão Novas Tribos na Colômbia, no Brasil, na Venezuela. Adotamos um missionário venezuelano de outra denominação, trabalhando na Holanda. Adotamos uma jovem das Assembleias de Deus de Caracas, que foi trabalhar como missionária na Turquia. Adotamos um casal batista venezuelano na Bolívia, no Panamá. Enviamos o sustento para aquele casal de missionários lá na Índia, pastor Lázaro e Maria, durante 3 anos. E nos primeiros 10 anos de fundação da igreja, a Igreja Jesus Cristo é o Caminho começou 8 novas congregações, que com o tempo se tornaram igrejas. Em quarto lugar, quando obedecemos a Deus, a igreja se transforma num verdadeiro quartel general de missões. É tão gostoso, tão bonito quando o coração de uma igreja vibra por missões. E essa igreja é um instrumento nas mãos de Deus. É muito interessante porque a gente esperava que a igreja missionária modelo do Novo Testamento viesse a ser a igreja de Jerusalém. Mas não foi assim. Deus levantou uma nova igreja em Antioquia para que ela fosse aquela igreja missionária que iria desencadear a participação de muita gente na obra missionária. Veja o texto que Paulo escreve à igreja de Filipos, no capítulo 4, versículo 14 a 19. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja participou comigo no que se refere a dar e a receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas 2, para suprir as minhas necessidades. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo e o que tenho é mais do que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Esta é uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas riquezas em Cristo Jesus. Esta foi a mensagem de Paulo à igreja de Filipos. Mas vejamos agora o que Paulo escreve para a igreja de Tessalônica. Primeiro, as Tessalonicenses 1, 4 a 7. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder do Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Preste atenção. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia
porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Que coisa tão linda! Como a visão missionária no coração de uma igreja vai produzindo dividendos, frutos maravilhosos. No ano de 1977, eu estava fazendo aquele trabalho de promoção nas igrejas antes de partir para a Venezuela, em maio de 77. E lá no mês de março, numa igreja de São Vicente, na Baixada Santista, ano de 1977, preguei sobre missões, fiz um apelo e tivemos uma maravilhosa experiência de ver 13 jovens entregando as suas vidas para missões. Nunca mais voltei naquela igreja. O contato que tive com os irmãos foi somente naquele domingo. Alguns anos depois, em 1984, chega um navio Dulus da Operação Mobilização na cidade de Porto La Cruz, Venezuela. E há um irmão com seu violão cantando com um entusiasmo tão grande. Depois da apresentação, fui cumprimentar aquele irmão que havia cantado no culto, e quando olho para ele, ele me diz: Pastor Calixto, o senhor não se lembra de mim. Eu sou seu filho na visão missionária. Pastor, se lembra daquela pregação em São Vicente, Guarujá, lá na Baixada Santista? Lembra-se, pastor, que foram 13 jovens que tomaram a decisão para missões? Pois eu quero que o pastor saiba que eu permaneço fiel ao Senhor durante todos estes anos. E aqueles outros jovens também permanecem fiéis na visão missionária. Alguns anos mais tarde, Humberto Aragão tornou-se o presidente da OM no Brasil. E hoje é o pastor de missões na Igreja Batista do Morumbi, em São Paulo. Que coisa maravilhosa quando obedecemos a Deus. Em quinto lugar, quando obedecemos a Deus, nos habilitamos para termos as experiências mais incríveis e maravilhosas da nossa vida. Deixe-me repetir. Quando obedecemos a Deus, nos habilitamos para termos as experiências mais incríveis e maravilhosas da nossa vida. Quando Paulo termina a sua viagem missionária, lá em Atos 14, 26 a 28, o texto diz assim: de Atália navegaram de volta a Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a missão que agora haviam completado. Chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo que Deus tinha feito por meio deles e como abrir a porta da fé aos gentios. Preste atenção agora. E ficaram ali muito tempo com os discípulos. Eram muitas as histórias, eram muitos os testemunhos maravilhosos do que Deus havia feito durante o ministério de Paulo na primeira viagem. E eu gostaria de compartilhar com vocês alguns testemunhos que marcaram a minha vida profundamente na obra missionária. Sendo missionário na Venezuela, eu fui convidado pela junta para ser o coordenador de área dos países do Caribe, América Central e América do Norte. Então eu comecei a fazer viagens para Cuba. E um dia o presidente da Convenção Batista de Cuba, em La Habana, me convidou para ir conhecer o trabalho batista na Ilha da Juventude. A Ilha da Juventude era um lugar que o governo cubano havia separado para que nenhuma igreja evangélica penetrasse lá. Eles queriam ter aquilo como a cidade modelo
para o comunismo. Mas Deus colocou no coração de um irmão chamado Daniel Gonçalves. E Daniel começou a fazer viagens de ferry para a Isla de la Juventud. Algumas vezes praticamente sem recursos financeiros. Foi lá, pregava, visitava as casas, sem nunca ter resultado. Um dia, estava passando mal no ferry, alguém veio, pagou o boleto para ele poder ir para uma categoria melhor, ter uma viagem mais confortável, e ele pediu a Deus durante aquela noite que o Senhor o curasse. E Daniel Gonçalves diz que o Senhor o curou. No dia seguinte, pela manhã, sentindo-se bem, decidiu tocar portas para falar de Cristo para as pessoas. E quando ele toca na porta de uma casa, quem o atende? Aquele jovem enfermeiro que o havia atendido no ferry. O jovem chamava-se Karel. Naquela manhã de sábado, Karel recebeu a Cristo como Salvador. Depois Daniel descobre que o irmão Karel era filho de um irmão batista da igreja em La Habana. Daniel e Karel começam a trabalhar juntos na evangelização da Isla de la Juventud. Alguns anos se passaram. Hoje na Isla de la Juventud são 10 novas igrejas fundadas e a igreja possui ali mais de 200 igrejas casas culto, como são chamadas lá em Cuba. Como Deus é maravilhoso. Quando a gente decide obedecer a Deus, Deus nos dá experiências tremendas, maravilhosas. Lá pelos anos de 1986, eu fui convidado pela Convenção Bautista de Panamá para comemorar o seu 70º aniversário. E estando lá, em Panamá, o pastor da primeira igreja batista de Panamá disse: Pastor Calixto, eu não poderia pregar uma conferência missionária para um grupo indígena. Era um grupo chamado Cunas. Os Cunas são muito famosos em Panamá. Eles estão sempre pelas ruas vendendo seus bordados e as suas lindas cerâmicas. E eu fui pregar numa ilha que tinha um nome muito esquisito. A Ilha do Diabo. E quando tomo aquele aviãozinho velho caindo aos pedaços, e o avião aterriza na pista da ilha, que era uma pista super pequena, chegando lá, me encontrei com um grupo de indígenas que queriam saber de missões. Havia um jovem que me chamava muito a atenção, um jovem albino. Naquela época, talvez, ele deveria ter uns 32 anos de idade. Quando terminei a conferência, aquele jovem veio conversar comigo e disse: Pastor Calixto, quero agradecer o irmão, pastor, porque eu nunca tinha pensado nisso de Atos 1:8. E me sereis testemunhas tanto em Jerusalém como Judeia, Samaria e até os confins da terra. Eu nunca pensei nessa situação de que a obra missionária deve ser realizada ao mesmo tempo. E eu sempre pensei que a minha responsabilidade eram os Cunas. Então, pela graça de Deus, eu já fundei 8 igrejas, pastor, nas ilhas. Mas a partir de hoje eu vou começar a levar o evangelho também para Samaria, para as outras ilhas que não são
dos indígenas cunas. São experiências que marcam o nosso coração. Quero terminar estes testemunhos contando daquele casal que nós adotamos lá em Bombay, na Índia. A igreja enviou $1.000 um ano, $1.000 no segundo ano, $1.000 no terceiro ano. E a nossa parceira era a International Mission Board, a IMB. E a gente nunca recebeu um feedback daquela oferta. E um dia, a igreja recebe uma carta. Era o nosso missionário na Índia que escrevia. E ele dava testemunho de que ele chegou em Bombay, foi conversar com o missionário americano, Jerry Rankins, e o missionário ficou assustado porque ele não tinha sustento. E logo depois, chegou a oferta da igreja de Puerto La Cruz. E aquela oferta sustentou o Lázaro e a Maria durante 3 anos. Em 1989, eu fui convidado para ser National Guest Professor, professor nacional convidado, em Fort Worth, Texas. E todos os dias, pelo pátio da nossa casa, no campus, um senhor, com toda aparência de indiano, cruzava o nosso terreno. E apesar do meu pouco inglês na época, eu fui lá conversar com aquele irmão. Fiquei sabendo que ele era de Bombay. Eu digo, irmão, eu sei que Bombay é uma cidade muito grande, mas o irmão, por acaso, conhece um casal missionário, ele se chama Lázaro e ela se chama Maria. E aquele irmão me disse, o irmão é o pastor Calixto? Eu disse, sim, eu sou o pastor Calixto. Pastor Calixto, Lázaro e Maria oram pelo irmão e pela sua família e pelo seu ministério todos os dias. E eles já fundaram 3 cidades, 3 igrejas na cidade de Bombay. Vale a pena obedecer ao chamado de Deus para missões. Porque quando obedecemos a Deus, nossa tarefa é abençoada por Deus. Quando obedecemos a Deus, o Espírito Santo nos guia passo a passo. Quando obedecemos a Deus, o Senhor abençoa a obra missionária com todos os recursos que ela precisa. Quando obedecemos a Deus, a igreja se transforma num verdadeiro quartel-general de missões. Quando obedecemos a Deus, o Senhor nos capacita para vivermos as experiências mais incríveis e maravilhosas da nossa vida. Deus, nós te louvamos nessa manhã por tudo que ouvimos, te louvamos pela palavra que nós recebemos do pastor Calixto, por esse irmão amado que tem ali, ó Deus, na Europa, ali em Portugal, se dado tanto, ó Deus, aquele povo, apresentando a palavra do Senhor, apresentando Jesus para aquelas pessoas, juntamente com a sua esposa, Sueli. Nós te louvamos, Senhor, pela vida dele, ó Deus, por sua alegria, ó Deus, pela sua força que tem sido renovada pelo Senhor, ó Pai, pelo seu amor por aquele povo, Deus. Pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja ali com ele, em cada ação, ó Pai. Pedimos, Senhor, que o Senhor o sustente, que o Senhor continue dando os teus sonhos, ó Deus, para o nosso irmão, que ele continue sonhando os teus sonhos, continue ali, ó Deus, compartilhando a palavra do Senhor, ó Pai, que ele ali, ó Deus, naquele lugar, ó Deus, seja, Senhor, farol, seja bênção para aquele povo que tem tantas vezes, Senhor, vivendo nas trevas, que ele possa, Senhor, ser usado pelo Senhor para influenciar pessoas, para influenciar outros irmãos, pessoas ali sejam levantadas para, junto com o pastor Calixto, ó Deus, levar a palavra, abençoando aquele povo, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por sua vida, te pedimos, ó Deus, que o Senhor continue dando saúde a ele, ó Pai, que o Senhor continue, ó Deus, capacitando, ó Deus, que o Senhor também continue sustentando, ó Pai, ali naquele lugar,
porque nós cremos que o Senhor ainda tem sonhos, ainda tem planos, ainda deseja fazer muitas coisas através da vida do teu servo. E por isso nós já te louvamos, Senhor, crendo, ó Pai, que juntos, ó Deus, somos um só povo, ó Deus, e ali a PIBJC se faz presente naquele lugar através do irmão Calixto. Pai, muito obrigado, Deus, pelo privilégio que nós temos de poder sustentar, participar do sustento, participar em oração, participar, ó Deus, compartilhando com Ele esse ministério. Continua, Senhor, fazendo a Tua obra ali naquele lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor. Nosso beijo, nós amamos o irmão. É uma alegria tê-lo como nosso missionário da PIBJC. Olá, PIB Jardim Camburi, é um prazer falar com vocês, você que está participando dessa conferência ou assistindo esse vídeo. Eu sou o missionário Natanael Valim, missionário da MASSE, Missão Amigos dos Ciganos. Sou coordenador aqui no Espírito Santo. Bom, a MASSE é uma missão que começou em Curitiba, no Paraná, com jovens batistas que começaram a falar do evangelho para povos não alcançados. E então começaram a evangelizar ciganos em Curitiba e ali no entorno. A missão então cresceu e hoje estamos em 8 estados do Brasil. Nosso objetivo é ampliar para outros estados até 2022. Aqui no Espírito Santo nós visitamos 2 acampamentos na Grande Vitória e pretendemos ampliar para outros lugares no estado. Você pode se envolver nesta causa. Como? Orando. Ore em favor dos ciganos. Ore para que Deus também levante mais obreiros para trabalhar com os ciganos. Você também pode se envolver fazendo parte de uma das nossas equipes. Entre em contato conosco para que seja treinado e se envolva em uma das nossas equipes de evangelização do povo cigano aqui no Espírito Santo. E também você pode se envolver contribuindo. Nós necessitamos de parcerias para a tradução da Bíblia. Você pode contribuir envolvendo-se com um missionário ou também com alguns dos nossos projetos da Missão Amigos dos Ciganos. Os ciganos são em torno de 1.200.000 no Brasil, sendo que apenas 1% deles se declaram evangélicos. Ore em prol dessa causa. Os ciganos estão entre os 8 segmentos menos evangelizados de nossa nação. Se envolva com essa causa. Venha a orar e se envolver com os ciganos. Eles também são alvo do amor de Deus. Ore conosco. Jesus abençoe a sua vida. Deus abençoe. Entre em contato aqui. Vai estar o nosso e-mail e o nosso telefone, o WhatsApp, para que você possa ter mais informações ou com o Conselho Missionário da PIB Jardim Camburi. Que bênção, que tempo maravilhoso, que experiência maravilhosa nós tivemos nessa manhã com a nossa conferência, não é verdade? Eu quero te convidar para continuar junto com a gente. Nos próximos 2 domingos, a EBD Online também estará compartilhando a respeito desse tema, missões. Quem ama, compartilha. Nós estaremos recebendo o pastor Gilney aqui conosco. E você é nosso convidado, você não pode ficar de fora. Nos próximos 2 domingos, às 10 horas, no nosso EBD Online, nós queremos ter você aqui conosco. E mais tarde, gente, a conferência não acabou ainda. Mais tarde, às 18 horas, nós vamos continuar. E eu quero te convidar a estar aqui conosco logo mais. Nós teremos o coro da Cristolândia aqui conosco e também a presença do pastor Fernando Brandão, o diretor executivo da nossa Junta de Missões Nacionais. Então você não pode perder a nossa próxima sessão, que começa logo mais às 18 horas. Que Deus o abençoe, tenha um restante de domingo maravilhoso, cheio da presença do Senhor, e nos vemos logo mais às 18. Somos igreja, os trabalhadores, somos teu corpo, Jesus. Somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Somos tuas mãos,
tua mão.